Há mais de 519 anos, nós, povos indígenas, travamos uma luta em defesa dos nossos direitos. For more than 519 years, we indigenous peoples have been fighting for our rights. Uma luta para garantir a nossa sobrevivência. It's a fight to guarantee our survival. Eu estou falando de sobrevivência. Sobrevivência. De lutar por um bem, por um território, por um planeta vivo. I'm talking about a fight for survival, to fight for our planet to be healthy and alive. É uma luta de direito à vida que sempre foi nos negado desde o processo de colonização da América Latina. It's a fight for our right to life, which was always denied to us since the colonization of Latin America. Muitos de nossos povos foram massacrados e exterminados nessa luta injusta e sangrenta. Many of our peoples were massacred and exterminated in this unfair and bloody fight. Somos os sobreviventes desses indígenas assassinados, varridos da história em nome do que chamam hoje de desenvolvimento. We are the survivors of the indigenous people who were wiped off the planet, and we are the survivors of these people who were exterminated in the name of what they call development. Eu sou Erisvan Guajajara, jornalista. Venho lá do Maranhão, da terra indígena Araribóia. I'm Erisvan Guajajara. I'm a journalist. I am from Araribóia Indigenous Territory in Maranhão, Brazil. Nós todos aqui estamos aqui consternados, de luto, We are here, we are angry, and we are mourning por mais um guerreiro que teve a sua vida tirada, for one more warrior whose life was taken away from him, um guardião da floresta a que guardian of the defendia forest, a nossa terra a guardian of the forest who defended our land, e foi morto por aqueles que hoje agem em nome do fascismo do governo Jair Bolsonaro. and who was killed by the people who act in the name of fascism by the Bolsonaro government. Paulinho Guajajara, nosso irmão, guardião da floresta, Paulino Guajajara, our brother, a guardian of the forest, era um bravo guerreiro, invisível perante os olhos da sociedade. was a brave and strong warrior, invisible to society. Ele lutava por ela todos os dias. Lutou, lutou e morreu por todos nós. He fought for society every day. He fought and he died for us. Paulinho teve que perder a sua vida, a sua bravura, para poder ser reconhecido. Paulino had to fight every day to be recognized. Paulinho deixou um filho de 1 ano. Paulino left behind a son of 1 year old, a 1-year-old son. Paulinho tinha sonhos, He had dreams, sonhos que muitos nós temos. dreams that many of us have. E o maior sonho dele era ver a floresta em pé. And his biggest dream was to see the forest standing. A gente se pergunta, We ask ourselves, quem será o próximo? who will be next? Até quando vão nos exterminar? Until when will we carry on exterminating people? É difícil pra gente estar aqui do outro lado do mundo e contar para vocês que vidas indígenas estão sendo tiradas em nome do capitalismo no Brasil. It's difficult for us to be here on the other side of the world telling you that indigenous people's lives are being taken away from them in the name of capitalism. Quando se mata um guardião, morre junto com ele o direito de defender o planeta. When a guardian is killed, the right to defend the planet is also dies with him or her. Um planeta com água, com terra e com natureza para as nossas próximas gerações. A planet with earth and with water and for all the next generations. O outro indígena baleado é Laércio Guajajara, meu primo. The other indigenous person who was shot was Laércio Guajajara, my cousin. É difícil pra gente ter que engolir um governo fascista que quer nos tirar direito a todo custo.
It's difficult for us to swallow and to accept a fascist government that wants to take away our rights at all costs. Estar aqui hoje na Europa é para dizer que vocês precisam pressionar os parlamentares, pressionar as grandes empresas que estão financiando o genocídio indígena no Brasil. We're here in Europe to tell you that you need to pressurize your government and the big companies that are financing the genocide of indigenous peoples in Brazil. Nós temos várias frentes de luta. Uma delas é a comunicação. We have many ways to fight, and one of them is through communication. Pois tivemos que sair das nossas bases, das nossas aldeias, para poder estudar e defender o nosso modo de vida. We had to leave our communities to be able to study and to be able to defend our ways of life. Temos uma rede hoje que se chama Mídia Índia. Now we have a network which is called Media India. É uma rede que dá voz aos povos indígenas, It's a, que net- conta a nossa história como ela realmente deve ser contada. it's a network which tells indigenous stories exactly how they should be told. É difícil sair do nosso território e vir para cá falar das nossas vidas, falar de emoções, falar de vidas humanas que estão sendo tiradas. It's difficult for us to leave our territories and to talk about life and to talk about our emotions and to talk about human life which is being lost. People are being killed. Quando se corta uma árvore, é como se estivesse cortando uma parte do nosso corpo. When you cut down a tree, it's like you're cutting off a part of our body. A terra para nós é sagrada. Land is sacred for us. A terra para nós é a nossa mãe. It's our mother. E mãe se cuida, porque quem tem mãe tem colo e tem cura. And we must look after our mother. As nossas florestas precisam ficar em pé. Nós, povos indígenas, lutamos todos os dias para garantir essa vida e precisamos contar com vocês também para que nós possamos salvar esse planeta. We need our forest standing. We fight every day for that, and we need your help as well. É preciso dizer para o mundo, basta de genocídio indígena. We need to tell the world enough of the genocide of indigenous peoples. Estamos aqui para mostrar para o mundo e para afirmar que não iremos recuar. We're here to show the world and to really show the world that we will not give up. We won't step back. A terra para nós é um bem sagrado que dinheiro no mundo não compra. For us, land is a sacred thing that no money can buy. Me dói muito ver que tem parentes que estão sendo levados por um governo que não aceita e não respeita os nossos modos de vida. It hurts me to see that my relatives are being killed by a government that doesn't respect us. Ser um jovem indígena hoje no Brasil é ter medo de não ver o amanhecer. To be a young indigenous person in Brazil today is to be scared of not seeing tomorrow. Porque estar aqui defendendo vida, estar aqui defendendo direitos, é também correr risco de vida. Because whilst we defend our rights, we are also risking our lives. Para cada guerreiro que se cai, que é assassinado, 1000 guerreiros se levantam. For every warrior that is killed, another 1,000 rise up. Como eu afirmei, não estamos aqui para pedir, estamos aqui para afirmar que continuaremos lutando. We're here to ask you for help, and we're here to say that we will continue to fight. Por nós, pelos nossos ancestrais, pelas nossas futuras gerações. For us, for our ancestors, and for future generations. Iremos gritar aos 4 cantos desse mundo. We'll shout all around the world. Sangue indígena, nenhuma gota mais. Paulo Paulino Guajajara, presente. Obrigado. Indigenous blood, not a single drop more. Paulo Paulino Guajajara, present. Thank you. Geralmente a gente não ensaia ou a gente combina qualquer fala, a gente deixa para falar no momento, conforme o que a gente sente, né, de energia, de fluxo. Usually we don't prepare our
speeches, but we speak depending on what we feel in the moment, the energy that we feel in the moment. Mas é um momento oportuno aqui falar de números assustadores do que vem sobre a violação dos nossos direitos exatamente numa faculdade de economia. But we do want to talk about some shocking numbers related to the violation of our rights, given that we're here at a university with a big focus on economics. E que esses números são exatamente provocados em nome da economia e do lucro dos poucos. These are numbers that are resulting from economic forces and a few people who are profiting. E parece-me oportuno começar a dialogar e pensamos aqui, junto com vocês, alunos, professores, numa discussão de economia de fato sustentável. So we want to think together about the possibility of a sustainable economy. E não de uma economia que mata e sobrevive em cima do sangue indígena. And not an economy that kills people and thrives off the blood of indigenous peoples. Fiquei imaginando aqui quando a professora Natália trouxe alguns históricos, parece ser muito do passado, né? Ela trouxe uma experiência de alguns países falando de roubo de terra, desapropriação, expulsão dos povos indígenas. When the Professor Natalia was speaking, I was thinking that she was talking about situations from the very distant past in terms of the theft of indigenous land and the eviction of indigenous peoples. Parece ser uma história muito antiga, parece ser uma história que não reflete, né, no dia a dia, em pleno século XXI, em plena modernização, em plena informações que a gente tem. It seems that she was talking about a really distant past and not the day-to-day things that we face today or the 21st century, the modern day. Bem que gostaríamos que todos esses pontos fossem de fato uma história da invasão que os nossos territórios sofreram. We would like this to be part of history in terms of the problems that we faced in the past. Mas infelizmente não é. Esse ano, 2019, temos números assustadores que talvez seja até pior do que as histórias antigas. This year, 2019, we have really shocking numbers which might even be worse than in the past. Então é nesse sentido que a gente vem aqui dialogar e trazer, né, uma responsabilidade que não é só nossa, dos povos indígenas, de poder trazer uma responsabilidade que é de todos nós. So we are here to speak with you and to talk to you about a responsibility which is not just our responsibility as indigenous peoples, but which is all of our responsibilities. Precisamos assumir as responsabilidades, né, quando falamos de assassinatos de líderes, defensores de direitos. We need to assume these responsibilities and when we're speaking about the assassination of our leaders and defenders of human rights. Que teve aumento de um registro de 135 assassinatos de líderes indígenas, defensores de direitos, no início do discurso do Bolsonaro, desde a sua campanha até hoje. É um número muito assustador, é um número muito grande. Parece ser pouco, mas é muito para uma população de 1 milhão de povos indígenas no Brasil. There have been 135 killings of indigenous leaders and human rights defenders since Bolsonaro's campaign. It seems like it is a small number, but actually it is a lot, especially given the population of indigenous people in Brazil, which is around 1 million. Precisamos discutir a responsabilização sobre, por exemplo, o avanço das queimadas. E esse número também é um assustador. Imagina você ter a queimada em 6 meses, num total de quase 14 milhões de hectares de áreas queimadas. We need to speak also about the burning down, the fires on our lands, and it's really shocking numbers as well. In the space of 6 months, we're talking about 14 million hectares of land. E de quem é essa responsabilidade? Quem é que assume? Whose responsibility is that? Só os povos indígenas? Is it just indigenous people's responsibility? É preciso a gente cada vez mais refletir que é uma responsabilidade de cada um de nós aqui. We need to realize that this is the responsibility of all of us, every single one of us here. É uma responsabilidade nossa pressionar o governo e cobrar que a responsabilidade de
Parar com os incêndios, proteger os territórios indígenas não é favor, é um dever do Estado, é o mínimo que ela pode fazer diante de tantas violações dos direitos. We need to pressurize and we need to push the governments to stop these governments to protect the land. This is not the governments doing us a favor, but they need to realize that this is their obligation and it is the least that they can do. O que nos assusta mais em relação ao aumento desse número é sobre diante de vários tratados aí que está em curso. Por isso também é um objetivo da nossa campanha, passando pelos países da Europa. And also it is scary given all the treaties and the agreements which are being discussed, and that is another reason for our journey here through Europe. Como, por exemplo, o acordo do Mercosul, do EFTA e outros acordos de mercado e de economia. For example, the Mercosur agreement and the EFTA and other agreements, trade agreements. Aí podem se perguntar, o que eu tenho a ver com o acordo do Mercosul? O que eu tenho a ver com o acordo do EFTA? O que eu tenho a ver com acordos de comércio desses países? You might ask, what have I got to do with the Mercosur agreement or the EFTA agreement or any trade agreements of these countries? Vocês têm tudo a ver e têm uma participação direta nesses acordos, porque se não mudar o modo de vida, o modo do consumo, ela vai ser assinado e vai continuar pressionando os territórios indígenas. But you do have a direct responsibility. If you don't change your ways of life and consumption, then this will have a direct impact. Esses acordos são geralmente exatamente para atender uma demanda de consumo do que os países têm. E esses produtos, não pensem vocês que vêm de áreas que não são de territórios indígenas, que não são de áreas de conflito, que não são de trabalho escravo. These agreements are made to handle the demand for these products, and some of which are coming from conflict areas and indigenous people's territories. É necessário, pressionamos os nossos parlamentares, pressionamos, né, as autoridades para que esses acordos internacionais que violam nossos direitos não sejam ratificados nos países envolvidos e mesmo aqueles países que não têm envolvimento direto, mas que têm uma participação importante no sentido de pressionar. It's necessary, we must all pressure the governments not to sign these agreements which violate our rights, and governments which aren't directly involved, they should pressurize others too. E uma questão importante de que fez eu relacionar o que a professora falou é que o governo tenta, né, esvaziar os territórios. É o que tem sido um discurso hoje do Bolsonaro de dizer que os territórios indígenas são esvaziadas e não são produtivas. And there is a discourse at the moment which speaks about empty territories, and it's related to what the professor was saying earlier. President Bolsonaro says that indigenous territories are empty territories. Mas é uma tentativa de colonização, é um pensamento, né, muito atrasado de que nós somos empecilhos para o desenvolvimento. But this is an attempt at colonization. It is a very backwards way of thinking, a way of thinking that suggests that we are obstacles to development. De fato, somos contra esse desenvolvimento que passa por cima dos direitos das pessoas, esse desenvolvimento que mata as pessoas, esse desenvolvimento que invade nossos territórios. But actually we are against this form of development, which kills us and which destroys our lands. O desenvolvimento que queremos é aquele desenvolvimento que, acima de tudo, respeita nossas vidas, que considera a nossa existência no nosso próprio país. The type of development that we want is a development that respects our lives and that considers our existence in our country. E é preciso e é necessário reconhecer o nosso papel fundamental de proteção desses territórios. Territórios esses que não vão salvar só nossas vidas, mas salvar a humanidade. And it's necessary to recognize also the fundamental role that we play in the protection of these lands which will not only save our lives, but which will save all humanity. E o outro discurso que sempre falam, não é muita terra para pouco índio? Another thing that they often say is, isn't that a lot of land for very few indigenous people? Hoje temos 13% do território nacional como terras indígenas para 1 milhão de pessoas. Today we have 13% of the national territory as indigenous territories
for a population of 1 million indigenous people. Mas hoje também 1% da população que é do agronegócio tem 44% do território nacional como propriedade particular. But then again, 1% of the Brazilian population, which is agribusiness, has 44% of the land. Aí a gente também fez a mesma pergunta, não é pouca terra, não é muita terra para agronegócio? So we asked the same question, isn't that a lot of land for agribusiness? E são territórios particulares, os nossos territórios são coletivos para fazer a manutenção não só da vida das pessoas, da biodiversidade e de toda a humanidade. And those are private lands, whereas our lands are collective lands, which we are protecting for us and for all humanity. E os territórios do agronegócio é para atender o lucro e a ganância do homem branco. The lands used for agribusiness are for profit and for greed of non-indigenous people. E eles vão ter que aprender muita coisa conosco sobre cuidar do território e do território que vai servir para salvar inclusive a vida deles. Obrigada. They, the agribusiness people, have a lot to learn from us about how to look after the land. Vou falar a partir do nosso corpo, que é múltiplo, assim como a Ângela fala também, a partir do ser lugar do território, também dessa diversidade, principalmente do lugar de mulher. I'm going to talk about our land and our bodies and our position as women as well. Convocando não apenas a universidade, a faculdade de economia para fazer essa reflexão de que capitalismo é esse que hoje está em curso no Brasil. And I invite you, the economics faculty, to think about this form of capitalism in Brazil. Mas de fazer uma reflexão profunda sobre a história, porque se não refletir sobre a história da colonização, nós não vamos entender o que está acontecendo hoje. And also to reflect on history, because if we don't understand history, we won't understand what's happening now. Então vou começar perguntando, quem aqui hoje sente que está limitado com o tempo, sempre está achando que não tem tempo? Levanta a mão. So I'm going to ask who feels like they never have time for anything. E quantas pessoas, Raise your hand. têm relógio aqui? And how many people have a watch? Isso porque meu avô fala que quando ele teve o primeiro relógio, ele teve que fazer 2.000 adobe para construir casa. Tijolo de barro. Tiles, yeah. Okay. So my grandfather said that when he had a watch, he had to use 2,000 bricks to make a watch. No? É um tijolo de barro? O avô teve que fazer vários tijolos para poder construir a casa. Yeah. comprar Okay. relógio. Right. So my grandfather needed to make lots of bricks and tiles to build a house. E hoje ele fala que todo mundo tem relógio, mas não tem tempo. And now he says that everyone has a watch, but they don't have time. Eu ganhei 3 minutos com a tradução de Sara agora. Mas é porque todo mundo pergunta o que nós mais estamos sentindo falta aqui. Eu falei que é de sorrir alto e de falar poesia. Mas todo mundo fica sentindo muito assustado com a decisão das eleições de 2018, com fake news, que decidiu a eleição do governo Bolsonaro. People were worried and scared about the elections in 2018 and the fake news around that. Mas ninguém faz a reflexão profunda, que ninguém sente assustado, indignado, o porquê que as pessoas continuam reproduzindo a primeira fake news de dizer que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. But nobody seems to be reflecting enough about the idea, or angry about the idea that actually, well, the idea that the person who discovered Brazil was Pedro Álvares Cabral. E continua insistindo, perguntando principalmente para nós mulheres, se nós somos indígenas de verdade. And I ask us women, are we really indigenous people? They ask. E nós dizemos que as mulheres indígenas foi estrupada, não foi de mentira. A bala que acertou nossas lideranças e acertou Paulino Guajajara também não foi de mentira. And I'm saying that no, it's not a lie that we were raped and attacked, and it's not a lie about the bullet that killed Paulino Guajajara.
Então nossa resistência não é de mentira. Nosso povo indígena brasileiro é de verdade. Our resistance isn't a lie. Our existence is true. É preciso fazer essa reflexão, porque todas as vezes que fala isso, não é apenas o governo Bolsonaro que mata os povos indígenas, é também a sociedade brasileira. We need to think about this because it is not just the Bolsonaro government that is killing indigenous people, but it is Brazilian society. Quando a gente se pergunta por que Joênio Apixana, só agora, apenas nas eleições de 2018, chega ao Congresso Nacional. We ask, why is it only now that Joênio Apixana has come to power and be a politician in the 2018 election? Quantos de vocês já se fizeram a pergunta por que vocês não têm pessoas estudando próximo de você que é indígena? How many of you have asked yourself, why don't you have indigenous people studying with you? O que vocês têm a ver com isso? What do you have to do with this? Porque a sociedade da Inglaterra, de Londres, tem uma responsabilidade muito grande, porque em torno de 61% da população também votou no governo Bolsonaro. Society here in England also has a big responsibility. Around 61% of the population voted for Bolsonaro. E nós precisamos construir uma linha do pensamento, não uma linha do pensamento que mata. And it's not just through thoughts that kill. Porque o governo Bolsonaro, as pessoas perguntam por que nós lançamos essa campanha tão adoidada de seguir 12 países. People ask, why have we done this crazy journey across 12 countries? E é importante dizer que é porque nesse momento nós vivemos um genocídio legislado no Brasil. And it's because at the moment we are suffering a legislated genocide in Brazil. Na última universidade que nós foi na Suíça, as pessoas falaram, mas é muito sério falar de genocídio. In the last university that we went to in Switzerland, people said, but that's really serious to be using the word genocide. E eu falei, desculpa, eu errei. É um genocídio legislado. I said, I'm sorry, I made a mistake. Actually, it's legislated genocide. Nós vivemos um genocídio legislado, um etnocídio que é a matança da nossa identidade legislada e um ecocídio anunciado, apoiado, financiado pelo governo brasileiro e a Europa. We are suffering a genocide and an ethnocide which is killing us and an ecocide which is financed by Brazilian government. Mas é importante assumir a responsabilidade da universidade que, historicamente, o que cometeu com os povos indígenas e continua cometendo o epistemicídio. But it's important to recognize the responsibility, including through universities, quando tenta matar a nossa forma do pensamento. when they try to kill our way of thinking. E nós aprendemos com o território, por isso que hoje defender os territórios indígenas é também segurar a ciência, a produção do conhecimento. We learn through our lands, so that's why defending our lands is also a way of protecting our knowledge. Não entendemos a medicina porque ela diz que não reconhece os conhecimentos dos povos indígenas. We don't understand medicine, Western medicine, which says that it doesn't recognize indigenous knowledge. Ao mesmo tempo, ela pega os princípios ativos e elas matam os princípios ativos dizendo que vai curar. But then it kills our immune system, saying that it's going to cure us. Por isso, para nós povos indígenas, o que cura não é exatamente o princípio ativo de uma planta, é exatamente a relação com a nossa espiritualidade. For us, what heals us is not just the plants, but it's also our spirituality. Por isso que é importante a universidade também considerar a potência dos territórios indígenas e a luta como um quarto poder. So it's important for the universities to consider the power of indigenous resistance as a fourth power. Como que nós vamos falar de um poder legislativo, executivo hoje no Brasil e judiciário, se eles são nossos inimigos? How can we talk about the legislative and the executive and the judicial powers in Brazil if they are our enemies? Então, se muda os processos de chegada, nós vamos ter que construir outro caminho de chegança. So we have to find another way forward. E a luta vai ser, sem dúvida, o quarto poder. And our fight will be the fourth power. Porque, para mim, todo o território indígena também é um conhecimento de cura. Because for me, indigenous territories are also knowledge and healing, ways for healing. E as pessoas perguntam o porquê que nós defendemos tanto o território. Qual a relação dos povos indígenas com o território? People ask, why
do we make so much effort to defend our territories? What's the relationship between indigenous peoples and their territories? Eu falo que, embora não dá para responder um conceito do sentimento de ocupar o território é todo o conjunto do pertencimento daquilo que nos pertence. Because for us it's a very strong feeling, and it's a deeply rooted feeling about everything that belongs to us, and we belong to it. Toda monocultura ela mata. Toda monocultura ela mata. Monoculture kills. E eu fico preocupada se toda terra que planta só eucalipto, que planta só soja, vai matar essa terra. I am worried about monocultures of eucalyptus and soya. Could that kill the land? Eu fico preocupada em que lugar que plantam uma monocultura do pensamento, esse pensamento também vai morrer? And I think, what about monocultures of thoughts? Will thoughts also die? Porque mesmo para quem é consenso que é da monocultura, do agronegócio, eles querem comer 3 variedades de comida por dia, porque é sustentável. Because even the people who are planting these monocrops, they want to eat a variety of foods. Mas eles não acreditam que estão matando a terra. They don't believe they're killing the land. Por isso que desde do primeiro país na Itália, quando nós viemos falando do acordo Mercosul, So since the first country went to, Italy, we have been speaking about the Mercosur agreement, que é leiloar a vida dos povos indígenas, nesse atual termo que ele se encontra, which is trying to auction indigenous lives. porque a justificativa deles é dizendo, mas lá tem uma cláusula que fala de direitos humanos e dos povos indígenas. They try to justify it by saying that there's a clause in there about indigenous peoples. Só que isso não é verdade, porque lá não garante os direitos territoriais. But it's not true, because it doesn't guarantee land rights. E eu desconheço que direito é esse que garante a vida dos povos indígenas quando anuncia também negando o território. I don't know how could it be possible that they are defending the indigenous rights when they are taking our land? E a justificativa de todos eles é dizendo que a única forma de eu conseguir é dialogar com o governo Bolsonaro. And then they try to justify it by saying, well, that's the only way we can dialogue with the Bolsonaro government. E nós temos perguntado, vocês acreditam, vocês comeriam a comida que seu inimigo desse para comer? And we ask, well, would you eat the food that your enemies give you to eat? Um governo que não cumpre os acordos e os tratados internacionais, A government which doesn't abide by international agreements and treaties, que não cumpre a Constituição brasileira, vocês realmente acreditam que vai cumprir o acordo Mercosul? which can't even uphold the Brazilian constitution, do you believe it will uphold the Mercosur agreement? Mas o que eles estão tentando fazer com nós povos indígenas não é apenas executar nosso corpo, é tentar matar as nossas vozes. But what they're trying to do to us indigenous people, they're not just trying to kill us, but they are also trying to silence our voices. E por isso que é importante falar na universidade. O conhecimento é uma arma de luta. And that's why it's important to speak at universities. Knowledge is a weapon in our fight. A bala que acertou Paulino Guajajara é o que historicamente mataram nossas lideranças na época da ditadura. The bullet that killed Pauline Guajajara is the bullet that killed us during the dictatorship, that killed many people. A bala mata, a caneta mata fortemente, o racismo mata. Não dá para dizer qual é mais perigoso, apenas mata em velocidade diferente. Bullets kill us, they try to kill us with the pen as well. Racism kill us, they all kill us. Some of them kill us at different speeds. E eu lembro que ano passado, quando nós foi impedido de entrar no Congresso Nacional na época do acampamento Terra Livre, I remember last year when they prevented us from entering in the National Congress building during our Free Land Camp protest. e uma pessoa falou, mas vocês também vão invadir o Congresso Nacional? Você estava com burduna? And they said to us, but are you also going to invade the National Congress? Are you there with your borduna, with your war clubs? E uma das lideranças falou, sim, nós estava com burduna, eu estava com o meu pensamento. And one of our relatives, a leader, said, yes, I have my club, I am here with my thoughts. Porque tem sido o nosso maracá, a nossa espiritualidade, a nossa principal arma. Because our maraca instruments and our spirituality are our main weapons. Por isso que nós esperamos, mesmo nesse momento de profunda violência que nós vivemos no Brasil, que o desmatamento não desmate a nossa esperança.
So we want to say that even through this moment of extreme violence, we want to say that deforestation doesn't kill our thoughts. E nós vamos continuar lutando, porque não lutar com a mesma arma de fogo do inimigo não significa que nós povos indígenas estamos desarmados. And we're going to continue to fight because even though we don't have the same guns that our enemy has, it doesn't mean we can't fight. E no Brasil todo mundo está preocupado, a universidade tem sido adoecida, tem casos de muito suicídio. In Brazil, lots of people are worried, there's problems at universities, there are high rates of suicide Porque todo mundo está com medo do governo acabar com a ciência. because people are scared of that the government will shut down science. E nós, povos indígenas, temos dito que o governo não vai acabar com a ciência porque ela está dentro de nós e nos nossos territórios indígenas. And we say that no, the government won't shut down science because science is inside us and inside indigenous territories. Vocês têm uma responsabilidade muito importante. A universidade precisa formar não apenas para a ciência, mas sim consciência. You have a very big responsibility here at university. You need to learn not just about science, but about consciousness. Thank you. Fogo no fascismo e não na Amazônia! Fogo no fascismo e não na Amazônia! Aqui mesmo a gente tem como parceira a Survival, que a Sara tem nos ajudado bastante. Here we have Survival, which is an ally of us, an ally of ours. Sarah has helped us a lot. Survival has helped us a lot. Então, quando a gente realiza atos no Brasil, a gente sempre tem parceiros aqui em outros países que também realizam atos na mesma data que nós estamos realizando. When we do protests in Brazil, we have allies here who do protests at the same time. Isso é um meio de nos ajudar e dar visibilidade à luta em que nós estamos. And this is a way to help us and to give visibility to our fight. Nós realizamos anualmente o acampamento Terra Livre, é a maior mobilização indígena que existe hoje no Brasil. Every year we have the Free Land Camp, which is the biggest indigenous protest that happens every year in Brazil. E parceiros de outros países que apoiam a nossa luta, eles sempre também realizam atos em suas cidades. And allies in other countries also organize protests in solidarity. E temos também as nossas redes, que é um meio de dar visibilidade, porque lá a gente divulga a nossa verdadeira história sem fake news. And we also have our social media channels, which are really important for us and our way to spread our message and our words with no fake news. A gente tem a rede Mídia Índia, que está no Instagram, no Facebook e no Twitter. A gente tem a COIAB, que está também no Instagram, no Facebook. We have the Media India network, which is on Instagram and Facebook and on Twitter, and COIABI, the coordination of indigenous organizations of the Brazilian Amazon, which is also on all the social media channels. E temos também a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. And we also have APIB, which is the Association of Indigenous Peoples of Brazil. Então, através das redes, vocês podem também nos ajudar, compartilhando o que a gente está publicando lá, fortalecendo, dando visibilidade à nossa luta indígena no Brasil, em defesa da vida e em defesa do planeta. So you can help us, you can share the things that we post there, and you can strengthen our fight, and you can give more visibility to our fight in defense of the planet. E assim, juntos estaremos fortalecendo a nossa luta e juntos estaremos unidos para fazer o Bolsonaro cair. Together we can strengthen our fight, and together we can stop Bolsonaro. Eu tenho dito que as mulheres indígenas não começa agora, principalmente em época de fascismo, a força das mulheres indígenas. About the question about indigenous women in Brazil, it's not just now, at this time of fascism, that we have strength in indigenous women. As mulheres sempre foi historicamente um pilar muito importante na sustentação do território. Women have always been an important pillar in the defense of our land and our territories. Não posso dizer se era invisível ou se foi invisibilizado, por isso que não enxergava. I can't say if it was invisible before, Mas eu vou falar desse contexto but I'm talking about this context. que é importante dizer porque eu tenho dito que a primeira pessoa que o governo Bolsonaro atacou foi uma mulher.
The first person that the Bolsonaro government attacked was a woman. E as pessoas falam, quem foi essa mulher? People say, who was that woman? Foi a terra. It E was quando a land. terra, ataca os povos indígenas, ataca as mulheres indígenas. When you attack the land, you attack indigenous people and indigenous women. E tenho refletido que não se pode curar o mal com a mesma enfermidade, com a mesma doença. You can't cure harm with the same disease, with the same evil. Então, se o processo de colonização começa não exatamente por matriz, mas patriz colonizadora que vem do patriarcado, So the process of colonization doesn't just come from Patriarchy. it It doesn't comes come from the beginning of the colonization, it comes from the patriarchy. vai ser também pelos corpos das mulheres indígenas, os corpos das mulheres que nós vamos pensar a descolonização do pensamento e da terra. So it's through indigenous women's bodies that we are also going to think about the decolonization. Por isso que nós fizemos o chamamento da primeira marcha das mulheres indígenas em agosto, That's why we did the first ever Indigenous Women's March protest in August com o tema território, nosso corpo e nosso espírito. with the theme land, our body and our spirit. As pessoas falam de meio ambiente, mas para nós território é a totalidade da vida. People talk about the environment, but actually for us land is everything. O território é nosso corpo, mas o corpo também é território. Territory is our body, but our body is also territory. E na marcha foi um momento de muito fortalecimento e encorajamento de todas as mulheres, mais de 110 povos, The Indigenous Women's March was a time for strengthening us, and there were women from more than 110 indigenous peoples. e lá nós falamos da importância do resultado da marcha ser o fortalecimento de candidatura das mulheres indígenas para as próximas eleições. And we decided that one of the results of this protest would be indigenous women running for positions in the next elections. Porque o caminho que Sônia abriu como copresidência, a candidatura de copresidência, Because Sonia Guajajara's running for vice presidency, Thelma Taurepang como candidata a senadora em Roraima, Thelma Taurepangi also ran for the position of senator in Roraima state. Queretu e Guarani, também na região sul do Brasil, Florianópolis, Queretui Guarani also in the south of Brazil in Florianópolis. e a vitória de Joina Pichano como primeira mulher indígena a chegar no Congresso Nacional. And Joania Wapishana won, and she was the first indigenous woman in National Congress. E as outras nós não consideramos que foi uma perda, The others didn't lose, porque quando as pessoas perguntavam às mulheres nas eleições de 2018 se elas estavam preparadas para assumir um cargo como co-presidência da República, people ask, well, in the elections of 2018, were you prepared to take on this role as vice president? Sônia dizia, nós estamos preparados, nós preparamos na luta. Sonia said, yes, we are prepared. We have prepared ourselves through our fight. E nós, mulheres indígenas, vamos continuar organizadas, porque diz que o século XXI é de muitas outras coisas, mas é principalmente das mulheres. We women will continue because this century, the 21st century, is a century of many things, but a century especially of women. E o governo brasileiro vai ver com quantas mulheres se derruba o fascismo. The government will see how many women it takes to bring down fascism. Eu acho que o país que... O Bruxelas, né? Nós passamos em vários países, eu acho que Bruxelas foi o local que mais manifestou de forma muito clara de que não iriam assinar o acordo do Mercosul, né? Tanto pelos parlamentares do Partido Verde, nós temos tido um retorno muito positivo em todos os países do Partido Verde, no sentido de nos apoiar. In terms of the question about if people showed support to us in other countries and parliaments, mainly in Brussels, and in Brussels that was where we found that there was most people hinting that they wouldn't sign the Mercosur agreement. Mas foi em Bruxelas que o vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos declarou e gravou vídeo apoiando o nosso movimento e da nossa campanha. In Brussels, the vice-president of vice-presidente de direitos Da humanos, Comissão dos Direitos the Humanos. vice-president of the Commission of Human Rights recorded a video in support of us. Então, de todos os países, os parlamentares do Partido Verde, em especial, têm manifestado o apoio e apoio para a não assinatura do Mercosul e do EFTA.
In all of the countries, there were some politicians, especially from the Green parties, who supported us in terms of not signing the Mercosur agreement and EFTA. E a última pergunta de como tem sido a nossa articulação com os outros movimentos sociais, vale lembrar que o alvo, né, do governo Bolsonaro não é só o povo indígena. The question about our relationship and communication with other social movements, we need to remember that Bolsonaro's target is not just indigenous peoples. Quando os deputados do partido dele que apoiam ele dizem que índio, gay e negro é tudo que não presta, When the congressmen, his allies say that indigenous people and gay people and black people are not worth anything, está colocando todo mundo no mesmo paneiro, como a gente diz, no alvo de ataque. he is putting us all in the same boat and attacking us all. Quando ele ameaça os territórios, as áreas protegidas, né, as unidades de conservação em territórios indígenas, automaticamente também está atingindo as populações tradicionais. And when he threatens indigenous territories and protected areas, he is threatening indigenous peoples. Como somos os primeiros a ser atacados, somos os primeiros a reagir e ir para as ruas. As we are the first people to be attacked, we're also the first people to react and to take to the streets. Mas temos tido uma parceria muito importante com os movimentos sociais quando fala de ir para a rua para a defesa dos nossos direitos. But we have a very strong and important partnership with social movements in terms of taking to the streets. Principalmente dos movimentos nacional dos quilombolas, que é a CONAC, Especially with the national movement of the Quilombolas, the slave descendant communities, movimentos sem teto e sem terra. and the landless movements. Mas a gente precisa dar uma injeção de ânimo nesses movimentos sociais para estar junto conosco na frente de luta, para realmente estar frente a frente com esse governo fascista. But we need to further that, and we need to really ally and come together to fight against this government. Então é isso. Temos um grito importante aqui que gostaríamos que vocês repetissem. We have a very important message now, and we want you to repeat this. É índio na aldeia, Bolsonaro na cadeia. Vamos gritar juntos. Indigenous people in the communities, Bolsonaro in jail. Índio na aldeia, Bolsonaro na cadeia! índio na aldeia, Bolsonaro na cadeia! índio na aldeia. Bolsonaro na cadeia! É isso aí. Esse tema parece ser menos importante do que soja, do que a carne bovina, do que milho, mas é um dos temas que é mais grave, mas ela está invisibilizada. This question about the gold and the metals, it seems to be less important than soya and beef and corn, but actually it is very serious and it is invisible. Inclusive, são um dos únicos produtos importados que não tem taxa de importação. It's actually one of the only imported products that doesn't have import tax. E nesse acordo do Mercosul, a cláusula que trata sobre ouros e metais continua, né, os mesmos modos de não prever a taxação da importação desses produtos. And within the Mercosur agreement, this fact that there is no tax continues. Isso significa para a gente o aumento das contaminações por mercúrio nos nossos territórios. And this means an increase in contamination in mercury poisoning in our territories. Isso significa também dar o prêmio ao Bolsonaro, que neste momento está elaborando, encaminhou um projeto de lei para poder liberar a mineração em territórios indígenas. And Bolsonaro is at the moment coming up with a decree that would mean that it's possible to mine in indigenous territories. E os dados nos preocupam muito, como por exemplo de uma única terra indígena como terra indígena Yanomami. And the statistics are really worrying. In just one indigenous territory, like the Yanomami Indigenous Territory Em Roraima, in Roraima, que é um dos alvos, inclusive, do governo para a liberação de mineração. which is one of the targets of the government for the freeing up of the land for mining.
O que nos preocupa é que hoje, na terra indígena Yanomami, onde tem 20 mil pessoas, we're really worried because in the Yanomami Indigenous Territory, where there are 20,000 people, 70% das crianças estão contaminadas com mercúrio. 70% of children are poisoned with mercury. Vocês sabem o que isso significa para a gente, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto líderes indígenas? You know what that means for us and us as mothers and fathers and indigenous leaders. Significa que a metade dessas crianças não tem expectativa de vida. A qualquer momento elas vão morrer. This means that half of these children could die anytime. 70% é muito, é muita gente. 70% is a lot of people. E essa contaminação é exatamente em nome daquela ganância que eu falei no início da minha fala. And this contamination is happening because of the profit and greed that I spoke about at the beginning. Enquanto não mudar o nosso modelo de consumo As long as our consumption habits don't change, e não exigir a rastreabilidade dos produtos que vêm do Brasil, and as long as we don't demand the traceability of products coming from Brazil, as transparências na importação dos produtos, the transparency in terms of importing products, todo ano vamos continuar falando de porcentagem de contaminações e mortes dos povos indígenas. every year we will continue to speak about poisoning and killing of indigenous people. Então, quero dizer que sim, é um momento oportuno e sempre bem-vindo a gente fortalecer os nossos movimentos contra esse tipo de ações, contra esse tipo de violação dos nossos direitos. So I want to say that yes, it is an important moment to strengthen our movement and our alliances against this type of threat to our rights. Sobre a segunda pergunta, sobre os governos anteriores, só lembrando que o governo anterior ao Bolsonaro não foi o Lula. About the previous governments, the question about the previous governments, I first want to remind us that the previous government wasn't the Lula government, the one immediately before Bolsonaro. Desde a existência do governo, os direitos dos povos indígenas sempre foram atacados. Since governments existed, indigenous rights have always been attacked. Nunca houve nenhum governo que de fato respeitasse os direitos dos povos indígenas. There has never been any government that really respected indigenous rights. Nunca houve nenhum governo que realmente garantisse a demarcação de territórios indígenas como a legislação manda. There has never actually been any government that guaranteed the demarcation of indigenous territories as is demanded by law. Nenhum governo reconheceu a importância que temos enquanto os protetores e defensores dos territórios no Brasil. No government has really recognized the importance that we play in terms of defenders of our lands in Brazil. Mas tem uma diferença para esse governo. But this government there is one difference with this government. Nenhum presidente na história do Brasil, durante sua campanha, falou que não demarcaria nenhum centímetro de terra. No government in the history of Brazil said during their electoral campaign that they would not map out and protect 1 centimeter of indigenous land. Nenhum presidente da República teve como seu primeiro ato do 1º de janeiro a revogação de vários direitos dos nossos povos. No previous president, as their first thing when they came to power, tried to revoke our rights. Nenhum presidente da República usou redes sociais para atacar nossas lideranças como ele ataca o Raoni. No previous president used social media to attack our leaders as he attacked Raoni Kaiapó. Nenhum presidente da República teve como agenda oficial o ataque dos direitos dos povos indígenas e como uma agenda internacional vir violar nossos direitos. No previous president has had as an official part of his plan to attack indigenous rights. Nunca nessa história, no papel de um presidente da República, os nossos direitos foram atacados de forma institucionalizada. Never before in history have our rights been attacked in this institutionalized way. Somos alvo número 1, inimigo número 1 do governo Bolsonaro, assumido, declarado e em diário oficial da União. We are Bolsonaro's enemy number 1. We're his primary target, and that is official and on paper.
Essa é a diferença para os outros governos. This is the difference between Bolsonaro and the previous governments. Sobre os sonhos. About dreams. É que me perguntaram o que nós povos indígenas desejaria daqui 5 anos. Eu falei que tá viva. People have asked me, what do we indigenous people want to happen in 5 years? Want to be alive? Porque eu acho que, embora biologicamente as pessoas dizem que há um único jeito de morrer, People say that biologically there's just one way of dying. nós povos indígenas morremos coletivamente quando nos nega o território. But we indigenous people die collectively when they take away our land. Então é muito violento quando mata Paulino Guajajara. So it's really violent when they kill Paulino Guajajara. Todos os territórios indígenas que nós conhecemos no Brasil só foi demarcado depois da morte de alguma liderança. The indigenous territories in Brazil were only mapped out after the killing and the death of indigenous people. Mas eu acredito no sonho, eu acho que ninguém mais sonha do que os povos indígenas. But I believe in dreams. I think that no one dreams more than indigenous people. Porque a maioria dos cantos dos povos indígenas vem pelo sonho. Because most of our songs also come through dreams. E é isso que se explica não ter exterminado os povos indígenas historicamente. And this explains why they weren't able to exterminate indigenous peoples in the past. E eu acho que nós temos repetido muito ré negativo. Retrocesso. I think that we've repeated lots of negative. Mas existe muitos ré positivo. Retomar, reconectar. But there's also lots of positive words beginning with he. Retake. E a segunda qual foi? Reencantar. Recantar. Reconectar. Reconnect. E nos últimos tempos eu tenho pensado em reencantar e ressentimentar. As pessoas estão perdendo a capacidade do sentimento. And recently I've been thinking about reencantar, reenchant, to feel again. Tá bom. Feel again. É difícil traduzir os sonhos. Falta mais um. E meu avô fala que o remédio amargo é o que cura. O remédio doce pode dizer que vai curar, mas ele não cura. My grandfather says that that medicine. If it's sweet, it doesn't heal. Yeah. E esse momento do remédio amargo que nós vivemos da história, dessa crise mundial, ele vai curar com esse remédio amargo. And this moment that we're suffering will be solved by bitter medicine. Greta diz que roubaram o sonho dela de ser criança, roubaram a infância dela. Greta says that they stole her dreams and her childhood. Mas nós, povos indígenas, roubaram até nosso lugar de dormir, como que vamos sonhar? But for us indigenous people, they've stolen the place where we sleep. How can we dream? Mas nós temos dito que apenas quem tem cicatrizes profundas sabe o remédio que cura. But we say that only the people who have really deep wounds know which medicines can heal. E nós lembramos da cicatriz não para relembrar da dor, mas para entender o que caminho que a gente consegue buscar o remédio. So we need to know which path to take to look for our medicine. Sobre a descolonização, eu acredito que se a colonização ela começa por nossos pensamentos, About decolonization, I think that if it starts with our thoughts, tem que descolonizar pelos nossos pés. we need to decolonize through our feet, É pisando no chão do território, stepping on the ground of our territories, buscando o pensamento, a história de onde a gente vem. and looking for thoughts in the history of where do we come from. Eu acho que se a gente não sabe a história de cada um, não vamos conseguir decolonizar o pensamento. I think that if we don't know about people's stories and histories, we won't manage to decolonize our thoughts. Outra coisa que nós, povos indígenas, não entendemos muito é que as pessoas estão sempre em busca de conceitos. Another thing that we indigenous people don't understand is that people are always looking for concepts. Antes falava em descolonização do pensamento. Before they spoke about decolonizing thoughts. Depois falava de decolonização do pensamento. Then they spoke about decolonizing thoughts. Foi o que ela me perguntou, decolonização.
Existe várias autoras discutindo isso. Descolonizar diz que é porque decolonizar não dá para deixar de descolonizar uma história que já foi colonizada. Because you can't decolonize a story that was already colonized. Mas tem um autor negro no Brasil que fala que não basta descolonizar ou decolonizar, tem que se contracolonizar. But there is a black writer in Brazil who says that it's not enough to decolonize or to decolonize with the other spelling, but you have to countercolonize. Mas eu acredito apenas numa contracolonização se tiver presença de corpos das mulheres também. But I only believe in countercolonizing if indigenous women are involved as well. Porque existe várias bienal no Brasil do livro e não existe presença de mulheres indígenas. Because There's a lot of books, Biennale, Book fairs. book fairs. There's no indigenous women in these book fairs. E para mim pensar descolonização é pensar uma educação que desloca para onde está a presença do território. so when we think about education, we think about taking our messages out of our territory. Por isso que ele tem tanto medo da nossa presença da diversidade, porque eles têm medo mesmo da descolonização do pensamento. That's why they're so scared about our thoughts and our diversity, because they are scared about decolonization. Em tempos que vivemos, não basta apenas conhecer o conhecimento, tem que reconhecer os conhecedores. In the times that we're living in, it's not enough to know about thoughts. We have to. A segunda parte. Os conhecedores. We need to know. We have to know who are the people who have the knowledge. Nada sobre nós sem nós. Nothing about us without us.